Um forte abraço a todos vocês, amigos da cobrança e da recuperação de crédito. No ar o programa Negócios, Dívidas e Cidadania, que tem o apoio cultural da UniAcerc, a Universidade Corporativa da Acerc, que vem semeando conhecimento e formando talentos. Meus amigos, gostaria de lembrar-los das atividades da Acerc com relação a um curso no dia 2 de agosto, no Rio de Janeiro, onde nós estaremos ministrando o curso para desenvolvimento de supervisão e chefia, a cargo da professora Deise Branco. Nós também estamos finalizando o nosso livro de TI, um selo de qualidade para você, amigo parceiro, que acreditou nessa ideia e ajudou a Acerc a valorizar e a criar esse projeto editorial. Um selo de qualidade para você, amigo parceiro. O anuário 2011 da Acerc, que vem aí com cara nova, com artigos, com anúncios, enfim, um instrumento institucional que vai valorizar ainda mais a empresa de recuperação de crédito, o segmento de recuperação de crédito, dando qualidade e credibilidade para todos nós, junto aos nossos contratantes. E, por fim, o 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito. Um evento onde nós estaremos mostrando toda a nossa expertise com a cobrança, através do eixo central que traz o tema, os desafios do futuro para a recuperação de crédito no Brasil. Essas são as atividades da Acerc até o final do ano, onde estaremos trabalhando para que cada vez mais possamos valorizar o segmento e as nossas associadas. Lembra você, meu amigo, que o programa é transmitido pela TV Aberta de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 21h30, e com reprise ao sábado, às 12 horas, pelos canais 9 da NET, 72, 99 e o digital 186 da TVA. E esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site, www.acerc.org.br. Meus amigos, o nosso convidado hoje é o engenheiro João Másio Avelar, formado pela Escola Politécnica da USP, diretor-presidente da Evaldo Paes Barreto Engenharia Limitada e presidente da Cooperativa de Crédito para Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Estado de São Paulo. Meus amigos, o tema hoje é Cidadania Profissional para Engenheiros, recriar o CREA de São Paulo. Engenheiro João Másio, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. O programa é todo seu. Sinta-se à vontade para as suas considerações iniciais, a fim de que possamos realmente tirar do senhor tudo aquilo que o senhor tem de bom, tudo aquilo que o senhor possa trazer em benefício de uma classe brasileira que cada vez mais valoriza o nosso país, que são os engenheiros. Temos muito a agradecer por essa oportunidade, pela qual possamos nos comunicar com não só o público de engenheiros, mas da sociedade em geral. E que seja proveitosa essa entrevista. Não tenho dúvida que será. E antes que nós pudéssemos estar falando desse projeto Recriar o CREA, eu gostaria que o senhor traçasse a sua trajetória como profissional da área, ou seja, qual o caminho percorrido pelo engenheiro João Másio até aqui? Eu formei-me pela Escola Politécnica, como você disse. Após isso, fui trabalhar numa empresa tradicional de São Paulo, chama Construtora Heleno e Fonseca. É a construtora que construiu o MASP, na Paulista. E eu fui o engenheiro responsável por aquela obra. Né? E fizemos muitas obras naquele período. Trabalhei 10 anos nessa construtora. Após esse período, concluí que era o momento de eu ter a minha própria construtora. Foi então que saí e fui empreender. E empreendo até hoje. Tá certo. E nesse sentido de empreender, eu acredito que o movimento Recriar o CREA também vem nessa de empreender. É um empreendimento. Diz pra gente, por que recriar o CREA? Um conselho já com uma história de vida tão antiga, tão... Você disse muito bem, quer dizer, recriar o CREA é um empreendimento. Né? O CREA foi criado já há 75 anos e, como toda instituição, ele tem que ser atualizado para bem cumprir a finalidade que os profissionais dele esperam. Né? Então, recriar o CREA é reformar a instituição, dotar o CREA de outro papel para cumprir perante os profissionais e perante a sociedade. É uma autarquia pública que segue as mesmas regras e normas que o poder público tem que cumprir também e, portanto, atualmente, a grita é geral, o descontentamento é geral pela ineficiência no atendimento daquilo que se espera do CREA, que é a entidade máxima no Estado para os profissionais.
Quer dizer que não é só uma mudança de pessoas, é uma mudança de atitude. Mudança de pessoas na instituição e uma mudança institucional. Perfeito. Dotando o CREA de outros objetivos, além dos que hoje ele cumpre. Em benefício de uma cumpre. classe. Exatamente. Engenheiro Zomásio, diz pra gente, o senhor não está sozinho nesse movimento, evidentemente. O senhor está aí com seus pares, seus colegas. Quais são os anseios desses integrantes desse movimento? Olha, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, você tem descontentamento quanto à qualidade do ensino da engenharia. Então é preciso responder a isso. E o CREA pode fazer isso. Por quê? Porque as universidades são representadas no conselho do CREA. Existe um plenário, que é um legislativo, que acolhe representação das universidades. Logo, o CREA tem instrumento para atuar junto das escolas de engenharia para a melhoria da qualidade de ensino de engenharia. De outro lado, a sociedade tem que ser protegida pelo CREA daquelas ações nefastas de atitudes que certos profissionais cometem. Isso implica em quê? Em que o CREA tem uma ligação muito direta com a sociedade e se antecipe a fatos. Você tem, por exemplo, deslizamento de morros, como aconteceu no Rio de Janeiro, morreram quase 6 mil pessoas. Você tem obra de metrô aí que tem acidente. Você tem enchentes permanentes na cidade de São Paulo. Tudo isso aí tem que ser das preocupações do CREA. O CREA tem que trazer para si os melhores profissionais, as melhores cabeças da engenharia para ajudar e ele coordenar a ação dessas pessoas no sentido de dar soluções em tempo para essas questões que são importantes e que afetam diretamente a sociedade, principalmente as pessoas de mais baixa renda que moram próximas desses locais de enchentes, né? E, de outro lado, você tem o problema profissional, que os profissionais precisam de trabalho. Seja o empresário que precisa de contrato, seja o profissional que precisa de emprego, né? É preciso que haja um investimento permanente nos governos e mesmo da sociedade empreendedora para que se mantenha um padrão de ocupação profissional para os engenheiros. Veja você, é importante saber do seguinte, que o engenheiro recebe a sua formação teórica na faculdade, mas é na empresa que ele põe em prática aqueles conhecimentos teóricos e que ele se aperfeiçoa e torna-se um profissional habilitado para lidar realmente com a profissão. Então, parte da formação do engenheiro é dada na própria empresa. Se a empresa não tem contrato, ela não vai recepcionar o recém-formado para completar a formação dele. Entendo. Eu vejo essas colocações que o senhor acabou de nos fazer como bandeiras do movimento que o senhor representa. Isso é porque hoje não existe isso no CREA, não tem essa necessidade, não tem essa anuência de buscar trabalhar e capacitar o engenheiro? Veja, Orlando, que obviamente as pessoas que ocupam os cargos determinam as gestões daquelas instituições. Perfeito, não é isso? Perfeito. E as pessoas precisam ter visão disso. Se não tem visão, não tem experiência, não tem vivência profissional, ela nem sabe que esse problema existe. É isso? Então, o que ocorre? Ocorre que, na nossa situação no Brasil hoje, nós temos uma constatação muito evidente, de que a instabilidade dos investimentos é gritante. Por exemplo, no tempo do regime militar, nós tivemos o programa do BNH, que construiu no país inteiro mais para a classe média, né? Mas foi naquela ocasião um nível de investimento tal que ocupou todos os engenheiros, valorizou todos os engenheiros. Porque a valorizar a profissão é ele ter ocupação profissional, não é isso? Perfeito. Após isso, o que aconteceu? Ficamos várias décadas, 2 décadas aí, sem investimentos suficientes. Há 4, 5 anos atrás, no Brasil, você tinha engenheiro à vontade, os melhores engenheiros a preços de custo baixo. Por quê? Não tinha investimento, não tinha ocupação. Hoje, por exemplo, está em alta, engenheiro civil principalmente, dado o boom imobiliário. Não é isso? Então, veja, o que nós achamos importante é que os engenheiros se interessem pelo fato de que nós mesmos temos que assumir um papel de sujeitos nessa história. Ou seja, de promover os investimentos contínuos, permanentes para a profissão. Se o senhor me permite a minha ignorância no assunto, como é que os engenheiros podem promover essa dinâmica de investimento, ou seja, manter essa sequência a fim de que todo o segmento possa ser beneficiado? Em primeiro lugar, colocar na direção do CREA São Paulo pessoas com habilitação para dirigir nesse status em face do mundo de hoje,
que é um mundo altamente tecnológico, um mundo de alta velocidade, e que nós estamos com nossa infraestrutura atrasada já há 100 anos. Essa grita toda que se faz pela imprensa, faltam portos, faltam aeroportos, faltam estradas, falta ferrovia, falta tudo. Mas, escuta, alguém tem que começar. Essa é a proposta do Recriar o CREA. Alguém tem que começar. Isso não vai cair do céu. Isso é feito pela mão do homem. Então, de início, é colocar na direção do CREA pessoas habilitadas para dar essa nova diretriz para o país. E com iniciativa para fazer isso rolar. Né? Exatamente. Porque você há de ouvir o seguinte, é que quando você percebe que as pessoas estão preocupadas com a competitividade do Brasil, dos produtos brasileiros, com a produtividade da nossa economia, por exemplo, você tem hoje lá num alto escalão no governo federal o Dr. Jorge Gerdau, um empresário famoso, importante, poderoso, está tentando colaborar com o governo federal no sentido de melhorar a competitividade. Mas, na minha visão, a competitividade vai ser melhorada lá na ação dos engenheiros, lá nas indústrias, lá na construção civil, lá no agronegócio, lá na agricultura. É lá naquele ponto é que tem que melhorar a produtividade. Lá é que melhora a produtividade geral daqueles produtos. E é aí que nós ganhamos competitividade para exportar ou para vender mais barato dentro do mercado interno. Ao vender mais barato no mercado interno, sobra mais dinheiro na bolsa do consumidor. Maravilhoso, maravilhoso. Espero que realmente vocês possam ser as pessoas que vão realmente promover essa mudança de postura no Conselho de Engenharia de São Paulo. Veja, não necessariamente nós. Sim, mas possamos encontrar aí candidatos para o CREA, que as eleições são esse ano, no dia 8 de novembro, talvez venhamos a encontrar pessoas habilitadas que nosso grupo vai levar essa contribuição como proposta. Possa compor, como né? proposta. Entendo. E desde que sejam pessoas que comprovem esta habilitação, essa competência. E realmente a idoneidade de se comprometer com essa mudança necessária. Exatamente. Eu gostaria de saber do senhor, engenheiro João Mário, se existe estatística de quantos engenheiros são formados no Brasil. Olha, o IPEA, que é um órgão federal de pesquisa e estatística, divulgou recentemente que 38% dos formados não estão na profissão, dos engenheiros. No caso, a gente sempre fala engenheiro, arquiteto e agrônomo. 38% é que estão na profissão, ou seja, tem 62% que se formaram e não estão na profissão. Por que isso acontece? Exatamente pelo que eu lhe falei há pouco. Dada a instabilidade de investimentos, as pessoas estão ocupadas, alocadas num certo setor. Devido à perda do emprego ou da ocupação, qualquer que seja o seu relacionamento, a pessoa tem que procurar outra saída. Sai da profissão. Vai, por exemplo, dirigir um restaurante, vai dirigir uma fazenda, vai criar um hotel e assim por diante, ou seja, saiu da profissão. Ele não volta mais, é difícil voltar. É preciso que ter um programa muito especial para trazê-lo de volta, de tal forma atrativo para que ele realmente queira investir para voltar à profissão. E eu pergunto ao senhor, nesse seu raciocínio, existe alguma iniciativa nesse setor, nesse sentido, de trazer o engenheiro de volta para a profissão, a nível de uma cooperativa ou uma forma de criar um empréstimo, de dar um empréstimo? O programa, o movimento Recriar o CREA apresenta essa proposta de recuperarmos o engenheiro para a profissão. E, além disso, nós criamos uma cooperativa de crédito dos engenheiros, arquitetos e agrônomos. Chama-se Engecred. A Engecred é um instrumento de crédito que pode operar nesse sentido. Ou seja, de oferecer crédito, levar amparo ao profissional para que ele invista na sua carreira. Porque o que o faz deixar a carreira é também não ter podido investir na sua carreira para que ele, diante das crises, tenha uma excelência tal que resiste a essas crises. Perfeito.